Os ativos recomendados da seleção Top Small Caps, que possui ações de empresas com menor valor de mercado, tiveram pelo sexto mês seguido um retorno mensal melhor do que o índice da B3. E esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. O analista Murilo Breder, do Nuinvest, vai nos mostrar que somente no mês de janeiro a nossa seleção Top Small Caps subiu 7,7%. Murilo, seja muito bem-vindo ao Analistas. Olá, Tatiana, olá, investidores. Um prazer estar aqui de volta ao Analistas. Vamos lá comentar sobre as nossas recomendações para as ações de Small Caps e de dividendos. Murilo, para começarmos, qual que é o cenário das ações brasileiras e qual é o cenário especificamente para as Small Caps? O primeiro mês de 2023 ele foi bastante agitado, com declarações do novo governo que repercutiram mal no mercado, passando pela invasão em Brasília e a crise desencadeada pela varejista Americanas, que acabou impactando o mercado em muitas formas. Positivamente, por exemplo, no caso de Magazine Luiza, que acabou absorvendo parte do fluxo vendedor da Americanas, e negativamente nos valores bilionários que os bancos e algumas empresas têm a receber da Americanas, né? Enquanto Magalu ficou entre as maiores altas no mês de janeiro, BTG ficou entre as maiores quedas, então mostrando ali o impacto da Americanas em outras ações durante o mês de janeiro. O BTG, que é um dos bancos que tem maior exposição à dívida, né, da varejista. Apesar de tantas turbulências, o Ibovespa conseguiu fechar no positivo, uma alta de 3,4%, também contando com a forte entrada de fluxo estrangeiro por aqui, que pode não estar comprando apenas commodities, mas inclusive algumas small caps. No entanto, ainda está um pouco cedo para confirmar isso, acho que vale aguardar um pouco mais. Agora, no cenário internacional, a gente também teve algumas notícias ali que impulsionaram, né, nossos ativos. A gente teve Pequim removendo a maioria das restrições relacionadas à Covid mais rápido do que o esperado. Até então, a perspectiva era de uma remoção gradual das restrições, mas isso acabou acontecendo de uma forma bastante acelerada na virada do ano. E a perspectiva da China também de ver o seu PIB crescer acima de 5%. Até então, a estimativa era em torno de 5%. Né? Agora, o mercado pode começar a esperar acima de 5%, né, para o ano de 2023 no PIB da economia chinesa. Tais novidades acabaram elevando o preço de algumas commodities, como o petróleo e o minério de ferro, uma vez que a China é a maior produtora mundial de aço e a maior consumidora no mundo de petróleo, impulsionando alguns dos nossos ativos recomendados, como, por exemplo, a 3R Petroleum, que faz parte da Small Caps, e a Gerdau e a Vale, que fazem parte da Top Dividendos. E qual que foi o retorno da seleção Top Small Caps no mês de janeiro? O ano começou com uma recuperação super importante para os nossos ativos recomendados, sem que nenhum deles estivesse diretamente envolvido na dívida da Americanas. A seleção Top Small Caps subiu 7,7% em janeiro de 2023, alcançando o sexto mês consecutivo, superando o índice de Small Caps da B3, o SMLL. O mercado parece caminhar na direção daquilo que a gente já vinha falando por aqui há bastante tempo, né? De que as small caps parecem estar muito baratas e que, na verdade, nem precisaria de uma mudança drástica de cenário para melhor, para que a gente pudesse ver alguma reação, né, nessas empresas de menor capitalização. O mês de janeiro foi bem nessa toada, né? A gente nem teve uma mudança tão brusca de cenário assim, e mesmo assim as small caps subiram 7,7% no mês. Quando a gente olha para o retorno acumulado desde o início, e aí esse é o gráfico que eu gostaria de mostrar na tela nesse exato momento, a gente vê que a gente abriu uma distância muito importante para o SMLL desde o início, né? Agora a gente acumula 19,4% de alta desde o início da carteira, que foi em outubro de 2020, enquanto o índice de small caps cai 12% no mesmo período, tá? Então, acho que é importante, é legal o mês de janeiro a gente ter uma alta tão forte como essa, mas é importante também a gente destacar que o valuation persistir descontado
que o cenário segue desafiador no curto prazo, né? A gente tem ali o mercado elevando a perspectiva para a inflação ao longo de 2023, consequentemente também elevando a expectativa da taxa Selic terminal para esse ano de 2023, que agora é 12,5%, segundo o boletim Focus mais recente. Então, essas altas, né, tanto da inflação como da expectativa da taxa Selic, vai minando dos possíveis gatilhos, né, para as small caps, que seria uma queda, né, mais brusca aí da queda da taxa de juros ao longo de 2023. Isso vai ficando pelo caminho, a perspectiva é de uma queda cada vez menor ao longo de 2023, então por isso que a gente volta a reforçar a importância de ter uma cabeça de longo prazo e de um certo alinhamento de expectativas. Esse mês de janeiro foi muito bom, muito importante, os ativos seguem descontados, pode ter mais meses positivos assim, a gente espera que sim, há espaço para isso, mas o investidor precisa ter bastante claro na cabeça que foi um mês atípico, né? Isso não ocorre o tempo todo, então é só esse alinhamento que a gente gostaria de fazer aqui, né? O cenário de curto prazo segue aí um pouco desafiador do lado, né, macro, político, mas do lado de valuation também há muito desconto, por isso a importância de enxergar com essa visão de longo prazo. Murilo, e como ficou a recomendação da seleção Top Small Caps para o mês de fevereiro? Teve alguma mudança aí na seleção dos ativos? A atual composição da seleção Top Small Caps, ela mantém uma maior exposição às empresas de value, né, de valor, em detrimento das empresas de crescimento ou também de growth, são nomes que são termos, o growth é um termo em inglês para as empresas de crescimento. E lembrando que os nomes que a gente tem recomendados atualmente, né, são empresas que são líderes em seus respectivos setores, mesmo sendo small caps, tem marca forte, boa gestão. Então a gente segue confiante de que esses nomes que a gente tem hoje, eles possuem uma boa relação risco-retorno por longo prazo. É por isso que a gente não acha que tem necessidade de fazer alterações nesses ativos recomendados nesse exato momento, tá? A gente está olhando o tempo inteiro, tá? Não assumam isso como que a gente não olha, né, o resto as outras ações que estão no mercado. Pelo contrário, a gente tinha um nome aqui para entrar na Small Caps, a gente acabou desistindo de incluir ela na carteira aos 45 do segundo tempo, por um detalhe, mas que a gente quer observar ali como é que vai vir o resultado do segundo TRI. Então, assim, a gente está olhando o tempo inteiro, isso já aconteceu em outros meses também, que a gente quase colocou alguma ação específica e acabou deixando de lado, mas o investidor precisa ter na cabeça também que muitas vezes não fazer nada, né, não mudar a recomendação é a melhor coisa que você pode fazer. No caso aqui das small caps, como eu acabei de falar, a gente já está há 6 meses consecutivos tendo um retorno, né, mensal melhor do que o SMLL, nosso principal benchmark. Então a carteira segue muito bem, segue redondinha ali, apesar do cenário, né, bastante volátil por aqui. Então, por enquanto, a gente segue sem mudança, mas o tempo inteiro olhando o resto do mercado. E agora falando da nossa seleção Top Dividendos, ela chegou a ser afetada aí pelo rombo das americanas? Olha, é um impacto duplamente indireto, tá? Porque o único jeito de alguma ação recomendada na Top Dividendos ter sido impactada pela dívida da Americanas Itaúsa, mas por que duplamente indireto? Porque a Itaúsa investe no Itaú e o Itaú, sim, tem um dinheiro a receber da Americanas. É por isso que a gente fala que é duplamente indireto. Mas mesmo quando a gente olha para o impacto no Itaú, né, a gente olha o tanto que ele tem a receber, segundo a própria lista de credores da Americanas, que ainda é passível ali de revisão, né, não dá para garantir que esses são os dados ainda, mas assumindo isso, né, que aqueles valores estão corretos e comparando isso com o patrimônio líquido, né, dos principais bancos brasileiros na Bolsa. Quando a gente olha esse dado, a gente vê que a dívida que o Itaú tem a receber na Americanas representa apenas 1,8% do patrimônio líquido de todo o banco. E quando a gente compara com o Santander, o valor do Santander é 4,4%, o Bradesco é 3,1%, o BTG, que eu comentei lá no início do programa, que foi uma das principais quedas do mês de janeiro, é mais de 8% do patrimônio líquido. Então, no final das contas, o Itaú
é um dos menos afetados entre os principais bancos brasileiros, tá? Então, e a Itaúsa, além de investir em Itaú, investe em outras empresas também. Então, foi um impacto bem pequeno, quase que não deu para sentir aqui, nem na Small Caps não sentiu nada, né? Porque não tem nenhuma empresa nem indiretamente ligada. Na dividendo só teve a Itaúsa e mesmo assim impactou muito pouco. E como que foi a performance da Top Dividendos agora no mês de janeiro? Bem, o mês de 2023, janeiro, né, trouxe uma recuperação para os ativos brasileiros, como eu comentei, mas também, como a gente já vinha falando por aqui, essa recuperação dos ativos brasileiros, qual que é a expectativa que a gente tinha e acabou se confirmando ao longo de janeiro? As empresas pagadoras de dividendos, enquanto o mercado estava bem ruim, foram elas que seguraram a onda aqui, né? A Top Dividendos teve um ano de 2022, por exemplo, espetacular, né? Comparado aqui com o Ibovespa, por exemplo, que é o nosso principal benchmark aqui no caso da dividendos. Mas aí a gente vinha falando, né, que quando esse cenário se invertesse, a classe que tem mais potencial para recuperação são as small caps, porque são elas que ficaram as mais amassadas ao longo de todo esse período. As dividendos não, elas subiram, já foram na frente. Só que também a gente falou que quando o mercado recuperasse, como a nossa seleção é de bons ativos, pagadores de dividendos, ainda assim essas empresas pegariam carona nesse movimento. E foi exatamente isso que aconteceu. O mês de janeiro, mês positivo para a Bolsa, a nossa seleção subiu, né, mas subiu um pouco abaixo ali da média de mercado, mas um movimento super natural, justamente porque a gente já abriu uma gordura gigantesca para o nosso principal benchmark, que é o Ibovespa, tá? E aí, a gente sempre gosta de trazer essa visão um pouco mais de longo prazo. A gente vem aqui todo mês no programa do Analistas e traz aqui essa visão mensal, né? Até um dever certo fiduciário nosso de compartilhar com vocês a rentabilidade, mas a gente gosta de trazer essa visão mais de longo prazo. Então, o que traz bastante destaque aqui na dividendos são os últimos 12 meses, né? A seleção Top Dividendos ela acumulou uma alta de 18,5% contra apenas 1% do Ibovespa no mesmo período. E aí o gráfico que está aqui na tela nesse exato momento é a rentabilidade desde o início da Top Dividendos. Ela avança 31,7% no período contra apenas 1,9% do Ibovespa. Então reparem como a gente também segue bastante na frente. Mês de janeiro não foi nada muito expressivo para dividendos, ao contrário da Small Caps, que foi uma recuperação forte para essa classe de ativos, mas a gente também segue bastante confiante aqui de que os nossos ativos seguem na direção correta. Alguma recomendação especial para a nossa seleção de dividendos esse mês? Olha, não, a gente mantém os mesmos ativos, né? Realmente, como a gente vinha falando aqui, na mesma situação da Small Caps, ela é válida para dividendos. A gente está falando de empresas que geram caixa, que pagam muito dividendo, que têm baixa alavancagem, né? Isso faz parte de ser uma empresa pagadora de dividendo. Então, se você tem um business estável, uma baixa necessidade de reinvestimento, uma baixa alavancagem, tem que gerar fluxo de caixa positivo, muitas vezes crescente. Tudo isso que eu estou falando são características que permitem as empresas pagadoras de dividendos distribuírem proventos, né? Então, esse tipo de característica, ele é super bem-vindo no cenário que a gente tem visto aqui agora. Então, o mês de janeiro foi importante de recuperação para as small caps, mas a dividendo segue com essa visão super resiliente para o longo prazo, tá? Então não há muito o que mudar também aqui no caso da dividendos, a gente segue com os mesmos ativos. A única diferença é ali na ordem do ranking, tá? Que a gente dessa vez decidiu dar menos destaque para as empresas que estão que tem uma receita mais dolarizada, né? A gente acha que o momento agora é de um fortalecimento do real, pelo menos nesse intervalo mais de curto prazo. Então, a única mudança é a ordem do ranking, mas os ativos continuam os mesmos. Perfeito, Murilo. Como você comentou anteriormente, aí com o alívio das restrições contra a Covid na China e o aumento do preço do minério de ferro, a Vale acabou se valorizando. Até que preço o investidor deve comprar a ação da mineradora? Sobre a mineradora especificamente, a gente voltou às compras e considerando um maior EBITDA a ser alcançado em 2023, e a gente optou por ajustar esse até que preço comprar recomendado, que até então era de R$ 90, para R$ 93. Não foi um ajuste muito significativo,
né? Mas a gente sabe que é um ajuste ali importante, e a recomendação, o que tem que ficar bastante claro para o investidor aqui é o seguinte, né? Se as ações negociam acima desse até que preço comprar recomendado nosso, isso não quer dizer que é para vender as ações. O investidor deveria comprar abaixo desse patamar. Se as ações estiverem acima, não é para vender, porque a Vale vai seguir gerando um fluxo de caixa muito forte, muito robusto, vai seguir sendo uma das maiores pagadoras de dividendos. Agora, o que a gente quer é proteger o investidor de pagar caro demais. Tá? Então, por isso que é importante ter essa disciplina e paciência, né, de esperar as ações voltarem a cair. Foi um ajuste, a gente voltou a esperar um EBITDA um pouco maior para o ano de 2023, mas não é um ajuste muito significativo, né? Como a gente vinha falando aqui, quem acompanha o Boletim, Invest News, que é um outro programa aqui do canal, a gente, ao longo de 2022, a Vale chegou a negociar ali na faixa dos R$60, e aí muita gente ouve essa pergunta, né, para mim, assim, e aí, é hora de sair de Vale, o que está acontecendo e tal? Eu falei, não muda, assim, a perspectiva é a mesma, a empresa segue gerando fluxo de caixa e ela está ainda mais barata do que estava antes. Agora, a 90, o cenário mudou, né, o upside é muito menor, ela segue sendo uma pagadora de dividendos muito forte, mas começa a ficar esticado o valuation, então está na hora também de respeitar esse limite ali. Então, fica aí o recado, né? Houve esse reajuste para cima, mas nada muito significativo, mas também não é para vender as ações. É só não comprar mais acima de 93, é o que a gente recomenda. Ótimo, Murilo. E agora chegou o momento que a gente responde as dúvidas do pessoal que acompanha o Invest News. A Tati Tomé pergunta: poderia comentar a ação da Aeris? Comprei acima de R$9 e agora vale um pouco mais de R$1. Só em 2022 caiu mais de 80%, diz ela. E aí, qual que é a recomendação, Murilo? A Aeris, a gente chegou a ter na nossa seleção Top Small Caps, mas ao ver que a tese de investimentos piorou ao longo do caminho, a gente optou por zerar a posição ao final de julho de 2022, ou seja, já tem ali alguns meses que já saiu da nossa seleção. Na época, a gente saiu com a Aeris valendo R$3, tá? Ou seja, pelo menos a gente conseguiu evitar o pior que estaria por vir, né? E a queda de Aeris é uma combinação de vários fatores, né? É um cenário que se mantém muito parecido com a nossa tese para sair, para zerar a posição ao final de julho do ano passado, que é o seguinte, né? Primeiro, o cenário macro de juros altos acaba impactando as empresas de crescimento em geral, não é só o caso de Aeris, mas principalmente as companhias que não geram, né, um fluxo de caixa muito robusto. Então, WEG, por exemplo, é uma empresa de crescimento, mas que os resultados são muito fortes, né? Então, a WEG acabou sendo impactada por esse cenário de macro de juros altos por mais tempo. Só que se você pega empresas mais frágeis do ponto de vista de fluxo de caixa, como é o caso ali de Melius, é o caso de Aeris, aí o mercado bateu ainda mais, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, resultados trimestrais, né? O resultado da própria companhia, da Aeris, deixando a desejar, né? Então, tem esse cenário macro, mas tem esse cenário interno também ruim. E aí a cereja do bolo, assim, na época, né, que a gente decidiu zerar, foi a saída da General Electric, né? A multinacional americana, ela confirmou o fim das operações da sua divisão de energia renovável no Brasil, né? Ou seja, ela vai parar de produzir turbinas eólicas no nosso país, e a General Electric é uma das maiores fornecedoras de turbinas eólicas de nosso território, com cerca de 30% do mercado total, atendendo praticamente todas as grandes geradoras. Então, isso tem um impacto muito grande na tese, além do cenário macro, além dos resultados ruins de Aeris. Por quê? Porque, primeiro, que a General Electric era uma das clientes da Aeris. A Aeris só tinha 4 grandes clientes. Com a saída de General Electric, agora são só 3. Então, aumenta o risco da companhia. E o segundo ponto é que a saída da General Electric retarda ainda mais a expectativa, né, dessa reversão da matriz energética, que hoje é muito mais ainda biocombustíveis, por exemplo, mas que a gente tem essa expectativa de que daqui a 20 anos, por exemplo, isso se inverta, né? Que biocombustíveis
mantém uma tendência decrescente de utilização, e energia renovável uma tendência crescente. Então, essa é a expectativa, né? Essa é a tese de longo prazo, só que com a saída da General Electric no Brasil, fica ainda mais devagar essa transição. Então, esse foi o cenário, é por isso que a gente decidiu sair da Aeris lá em julho de 2022, e boa parte desses pontos não mudou nada, continua exatamente a mesma coisa. Agora, quando a gente olha para a perspectiva de valuation, a Aeris é uma dessas small caps que parecem estar super amassadas, né? Primeiro, um gráfico que eu gostaria de compartilhar aqui é a evolução do EV/EBITDA de Aeris desde o início que as ações começaram a negociar na Bolsa de Valores. E reparem que o patamar atual do EV/EBITDA de Aeris é inferior a um desvio padrão abaixo da média. Tá? Então já dá um sinal ali de, né, caiu bastante, e aí quando a gente tenta olhar para uma outra ótica e comparar múltiplos, e aqui tem um problema. Por que é um problema? Não tem nenhuma empresa no Brasil parecida com a Aeris que fabrica pás eólicas, então a única opção aqui é comparar com as geradoras, as empresas que fazem essas turbinas eólicas internacionais, né? Que é o caso aqui da Vestas, da Siemens, da Acciona e da General Electric, que é essa segunda imagem na tela nesse exato momento. A gente compara o EV/EBITDA projetado para os próximos 12 meses, tá? E a gente vê que a Aeris hoje negocia ali próximo de 6 vezes o EV/EBITDA dos próximos 12 meses, patamar que é muito abaixo tanto da média ou da mediana dessas 4 principais companhias geradoras de turbinas eólicas, que não é a mesma coisa, tá? A Aeris faz só pás eólicas, então não é uma comparação exatamente laranja com laranja aqui. Então, assim, e aí mesmo se você considerar o EV/EBITDA justo, o menor EV/EBITDA dessas companhias que eu citei, essas 4 grandes, né, considerar o patamar de 9 vezes EV/EBITDA como um EV/EBITDA justo, na minha conta, e aí considerando o consenso atual de mercado em relação ao EBITDA de 2023 para a Aeris, se você pegar esse EV/EBITDA de 9, que é o menor dessas 4 empresas, multiplicar pelo EBITDA, pelo consenso atual de mercado do EBITDA, que é em torno de 400 milhões para a Aeris em 2023, na minha conta isso dá um valor justo de próximo de R$4 por ação, tá? Ou seja, demonstrando aí, né, as ações chegaram a valer abaixo de R$1, agora subiram para 1,58 nesse exato momento. Então tá muito amassado, tem um potencial ali grande de recuperação. Agora, né, eu recomendo comprar a Aeris nesse exato momento. Eu acho que o timing ainda não é bom, tá? Eu acho que o timing ainda segue valorizando as empresas de valor em detrimento das empresas de crescimento. É o que eu acabei de falar no decorrer do programa. É o mix de ações que a gente tem hoje recomendado, tanto na small caps quanto na dividendos. Então, eu acho que o cenário ainda não virou para esse tipo de companhia, empresas de crescimento. A gente tem que... Quando é que esse cenário vai virar de uma forma mais forte, por exemplo? Quando o cenário de juros mudar. Quando a gente vê que realmente os juros vai começar a cair, vai ter um ciclo de queda de juros por aqui. Aí sim, esse tipo de companhia, como a Aeris, vai conseguir emendar uma sequência de alta mais forte pela frente, tá? Então, tem potencial de alta sim, mas o timing ainda não é bom. Tenho a Aeris na carteira. O que eu faço? Depende da quantidade de que você tem, né, que ela representa proporcionalmente dentro do seu book de ações, né? Então, se a Aeris, por exemplo, representa hoje menos de 5% da sua carteira, ela é 1%, 2% da sua carteira inteira de ações, é um patamar baixo, né? Então, se a maior queda já foi, você aguentou essa maior queda, então segura, né? Assim, se você tem essa visão de longo prazo, né? Agora, se está incomodando, né? Se é algo que, enfim, te tira o sono, então aí não vale a pena, né? Aí zera a posição mesmo tendo esse potencial de alta, mas o timing não é bom, né? Só reforçando mais uma vez. E aí segue as nossas recomendações aqui para as small caps, que eu acho que estão em timing de compra melhor do que a Aeris, tá? Então, acho que esse é um pouco a minha visão. Se você tem mais de 5%, por exemplo, aí é muito, né? Por que esse patamar de 5% que eu gosto de falar bastante aqui? Porque é um patamar que você pode arriscar, vamos colocar assim, né? Porque se você tem uma ação arriscada e ela é 5% do portfólio, se ela vai a zero, você vai continuar vivo, vai continuar aqui conversando comigo, não é algo que vai afetar o seu patrimônio significativamente.
o contrário também pode acontecer. Se a ação sobe muito, se ela dobra de preço, por exemplo, o que era 5% no seu patrimônio pode virar 10%. E aí te ajudar, né, no longo prazo. É uma contribuição importante para o seu portfólio como um todo. Então é assim que eu enxergo, tá, a Ares nesse exato momento. Ouviu, né, Xará? Recomendação aí do Murilo. Murilo, mais uma vez agradeço aí pela sua presença no programa de hoje. Sempre um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado aí pela confiança de todos. Espero que Small Caps siga nessa retomada importante que a gente viu em janeiro e que as dividendos continuem demonstrando toda a sua resiliência. É isso, galera. Forte abraço para todo mundo. Bons investimentos. E o Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo. Até a próxima!